pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica. Me chamo Adriano, sou professor na área de eletroeletrônica e automação. Estamos na aula 2 de programação e aplicação de Arduino. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, tá bom? Hoje trataremos das variáveis, a sua importância e a sua aplicação com a utilização do Arduino, tá bom? Então vamos lá? Primeiro vamos saber o que é uma variável, né? A variável é um local reservado na memória para armazenar um tipo de dado. Toda variável deve ter um identificador, ou seja, um nome. E além de ter um nome, a variável também precisa ter um tipo. O tipo do dado de uma variável determina o que ela é capaz de armazenar. Tipos de dados. Existem diversos tipos de dados que podem ser usados nas variáveis. Cada tipo de dado é específico para armazenar um determinado formato de dado. Podemos dizer que os principais tipos de dados numéricos dividem-se em inteiro, que armazena números inteiros, real, que armazena números com casas decimais. São as variáveis de ponto flutuante. O tipo de dado caractere é capaz de representar um caractere ou um conjunto de caracteres, letras, dígitos ou símbolos. Tipos de dados mais comuns em linguagem C. Int, que armazena valores numéricos inteiros, char, que armazena caracteres, e float, que armazena números com pontos flutuantes, reais, com precisão simples, números com vírgula, né? Também temos a double, que armazena números com ponto flutuante com precisão dupla, ou seja, normalmente possui o dobro da capacidade de uma variável do tipo float. Além dessas variáveis aqui que nós vimos, né? Existem outras, né? E também existem complementos das variáveis, como int long, né? Signed, unsigned long, tá bom? Isso aí trataremos depois. E são típicos da linguagem C. O nosso objetivo é fazer a programação utilizando ela para o Arduino. A síntese de declarações de variáveis em C. Então, em C, devemos listar primeiro o tipo, depois o nome da variável. Por exemplo, o tipo, se for int, né, e o nome da variável. Aqui temos o exemplo, lá. É uma variável do tipo int, que é uma variável inteira, e o nome dela é contador. E encerro com ponto e vírgula. Então, é assim que declaramos uma variável. O tipo da variável e o nome. Que nome que eu posso dar para a variável? Qualquer nome que você pode dar para ela, tá bom? Mas esse nome não pode ter espaço, tá? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, contador e coloco um outro nome, tá bom? Então tem que ser juntos. Então ele fala, né, que o int é o tipo da variável, que é inteira, e contador o nome, que pode ser qualquer nome. Se for para declarar uma variável do tipo real, que é flutuante, então o tipo float, que é para números flutuantes, e o nome é salário, e sem acentuação nenhuma. Lembrando que a linguagem C, ela é case sensitive, tá bom? Tem que tomar muito cuidado em relação às letras maiúsculas e minúsculas. Se você der um nome para a variável contador, tudo com letra minúscula, deve repetir em todo o código o nome contador com letra minúscula. Se o contador for com letra maiúscula, ou só o C for com letra maiúscula, você deve repetir, tá bom? Se você colocar diferente, o compilador não vai reconhecer, tá bom? Um outro detalhe é que você não pode colocar nenhum tipo de acentuação. Por exemplo, salário, nós temos um acento agudo. Não pode ter isso aqui. Nenhum tipo de acentuação e nem um outro tipo de caractere, como por exemplo o C cedilha, tá bom? E o char, que é para declarar uma variável que armazena caractere, que pode ser números, letras ou símbolo. O mesmo esquema, tipo e letra. Tudo bem? Isso são as variáveis, tá? Então, só para lembrar que ela vai ocupar um espaço na memória, tá bom? Para armazenar um determinado dado. Aí, que dado vai ser?
Vamos abrir aqui o Isis Proteus. Esse aqui é o circuito da aula anterior, né? Vou dar um play aqui, ó, lá, onde que gerava um pisca. Então, que tipo de dado que ela vai armazenar? O tipo de dado que ela vai armazenar é o pino do Arduino. É isso que ela vai armazenar, esse dado, quando está em nível alto ou quando está em nível baixo. E para complementar isso aqui, nós vamos colocar mais um LED, tá bom? Então vamos vir aqui, ó, em P, vamos clicar em P e vamos pesquisar mais um LED. Vamos pegar ele aqui, da cor que lá foi azul. Vamos pegar um vermelho, tá bom? Vamos pegar um resistor. Vamos colocar ele aqui, ó, no pino 9. E agora o meu LED vermelho. Vamos rotacionar ele. Pronto. Aqui. Vamos trocar aqui. Está em 10K. Vamos colocar aí 220. E aqui interligamos então com o negativo. Então, para a parte do circuito é isso, tá bom? Temos dois LEDs, um no pino 13 e um no pino 9 do nosso Arduino. Então, vamos abrir a ideia do Arduino. E essa é a mesma programação da aula anterior, né? Onde eu colocava aqui o pino 13, ele é uma saída. E aqui o pino 13 é para nível alto, depois o 13 para nível baixo, tá bom? E aí, como nós acrescentamos mais um LED, está no pino 9 aqui, então vamos ter que colocar ele aqui, tá bom? E vamos declarar ele na variável. Qual que é a importância, né? Esse código ele é pequeno, mas você imagina que fosse um código muito grande. Então você vê que a gente repetiu o número 13 aqui 3 vezes. Se fosse um código maior, ele estaria repetido diversas outras vezes. E se eu tivesse que trocar o pino onde que eu coloquei o meu LED, ele está no 13, se eu quiser pôr no 12. Então o que eu tinha que fazer no código aqui? Eu tinha que mudar em todos os pontos, em todas as linhas do meu código, onde que eu coloquei 13 e colocar o número 12, por exemplo. Com a declaração da variável, não é necessário fazer isso daí, compreendeu? Né? Nós vamos ver como se torna um pouco mais simples utilizando a variável, tá? Existem duas formas de declarar uma variável no código. Quando eu declarar aqui dentro, que é dentro dessa função, ou de qualquer outra função, nós falamos que essa variável ela foi declarada de modo local, que ela só funciona dentro dessa função. Se eu criar uma outra função dentro do meu código, ela não vai funcionar, porque ela só funciona nessa função. Agora, se eu colocar antes, né, ou seja, fora de qualquer função, nós falamos que essa variável é do tipo global, porque ela pode funcionar em qualquer tipo de função. Então vamos declarar ela aqui em cima, acima da função void setup, então ela vai ser uma variável global. Como o pino digital é 0 ou 1, né, é um inteiro, então nós vamos declarar uma variável do tipo int, para números inteiros. Então chamamos int, olha lá, ficou azul, e vamos dar um nome. O nome para ela, a primeira é LED. LED 1. Percebe que o 1 ele está junto, tá? Eu não posso colocar assim, LED 1 separado, estaria errado. É LED 1, sinal de igual. Esse sinal representa atribuição. Eu coloco 13. Encerro com ponto e vírgula. Embaixo vamos colocar int LED 2, também junto, né? LED 2 junto. E o outro estaria no pino 9, ponto e vírgula. São os pinos que nós utilizamos para colocar o LED, tá bom? Percebe que isso é uma forma de eu declarar. Eu também poderia declarar dessa forma aqui, tá? Ó. LED 2, 9, tá bom? Poderia declarar dessa forma. Então, ou assim, ou um embaixo do outro, estaria certo, tá? Eu vou deixar um embaixo do outro para ficar um pouquinho mais organizado. Na aula anterior eu comentei só de relance, bem rápido, sobre a questão do comentário, tá bom? Para comentar um código, basta eu colocar //. Então tudo que eu escrever depois dessa barra é um comentário e não é compilado pelo código, ou seja, não entra na lógica do código. É importante comentar o código para que você possa entender o que você fez, né, na sua programação. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu vou comentar assim: essa
é a variável que armazena o pino 13, tá bom? E aí você comenta, tá? Isso aqui é comentários por linhas. Pode comentar aqui, né? Para que serve isso aqui, essa linha, né? Serve para falar que o pino 13 é saída. Então você faz todo o comentário para você possa entender depois o que você programou, tudo bem? Então o que eu estou dizendo aqui? Eu declarei uma variável inteira e eu estou dizendo que meu LED é o nome da minha variável e estou atribuindo 13 ao LED 1. Então quer dizer que LED 1 é o 13 e LED 2 é o 9, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos apagar e vamos escrever agora assim, ó, LED 1. Então o LED 1 é o 13, então esse aqui ele é o 13, tá bom? Então aqui vamos colocar assim, ó, Pmode, agora LED 2. Quem é o LED 2? Ele é o pino 9, tá bom? Ele é o pino 9, ó, LED 2 é o pino 9. E aqui eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer de novo, ó, digital write, né? Eu vou escrever na onde, ó, LED 1. O que eu quero que escreva no LED 1? High, que ele vai para nível alto. E aqui digital write, tá bom? Abre parênteses, LED 2, low. Então eu estou dizendo que vai iniciar o LED 1 em nível alto, que é o que está no pino 13, e o LED 2 em nível baixo. E perceba uma coisa, se eu quiser trocar o meu LED de pino, então eu não quero mais pôr no 13, quero pôr no 10. Então eu não teria mais que trocar em todos os pontos da minha lógica, eu bastaria vir aqui, ó, e só colocar o 10. Olha como se torna mais simples, né? Olha como se torna mais rápido da gente fazer a nossa manipulação no código, tá bom? Então o LED vai começar aceso, o que está no 13 e o que está no 9 apagado. Meu esquema, tá? Vamos colocar então aqui uma pausa de 1 segundo. Isso aqui já viu na aula anterior. E vamos repetir esse código aqui de cima, ó. Digital write, agora LED 1 vai para low, vai para nível baixo, e digital write LED 2 vai para nível alto. Aí eles vão ficar intercalando. Aí eu dou outra pausa no programa lá, delay de 1 segundo. Beleza? Então basicamente é isso, tá? Olha lá, ó. Declaramos nossa variável int LED no pino 13, int LED 1 no pino 13, int LED 2 no pino 9. E aí colocamos aqui Pmode, estou falando então que os dois está como saída. E aqui no void loop, o que vai acontecer? O LED 1 vai para nível alto e o LED 2 para nível baixo, assim que eles iniciam. Dá uma pausa de 1 segundo, o LED 1 vai para nível baixo e o LED 2 para nível alto. Conta mais 1 segundo, acabou a linha do código, ele volta para cá, tá bom? Então vamos vir aqui, vamos compilar o programa. Certo? E aí aquele mesmo esquema lá, lembra que nós fizemos aqui, ó? Vamos pegar aqui então o arquivo, olha lá, o arquivo aqui, cadê? Hexadecimal, tá bom? O meu já está lá, mas só estou repetindo o processo, tá? Se você abrir um arquivo novo aí. Ctrl C, vamos abrir o Isis Proteus, olha lá, ó. Dá um duplo clique no Arduino, ele vai estar aqui, Ctrl V, clique em OK e vamos pôr para simular, olha lá, ó. Certo? Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui o tempo, vai ficar um pouco mais interessante. Vou colocar aqui em 300 milissegundos, tá bom? Vamos compilar novamente. Vamos pôr para rodar. Olha lá. Certo? Ficou parecendo uma sirenezinha de viatura, né? Então é isso.
O objetivo dessa aula foi mostrar o nosso primeiro contato com a declaração de variável, tá bom? Vimos a importância também dela, né? Se eu quiser trocar o pino aqui, né? Olha lá, por exemplo, vou trocar aqui, ó. Não quero mais no 9, vou colocar no pino 8. Então o que eu faço aqui? Só trocar aqui, ó, pino, né? E depois lá no meu circuito, ó, vou trocar aqui. Olha lá, vou jogar no pino 8. Acabou, joguei no pino 8 aqui. Vou dar um play. Olha lá, ó. Sem estresse nenhum, muito mais simples trabalhar então assim com as variáveis, tá bom? Então essa foi a aula, né? Nossa aula 2. E é isso, tá bom? Canal Simplesmente Elétrica. Simples assim. Muito obrigado.